sempre que existe uma grande crise, existem empresas, pessoas, ramos que se favorecem, porque são capazes de ser úteis naquele momento. Por exemplo, as construtoras. Tem um país que muitas construções foram para o chão. O que vamos precisar de construtoras? Não é nenhuma questão de se aproveitar de uma tragédia, não é isso. É porque realmente elas eram necessárias ali naquele momento na característica da reconstrução, para o processo da reconstrução. Fala, pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Izzy Godinho. Bom, e essa é a segunda parte da leitura do 9º capítulo desse livro, que se chama Ikigai, o segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz. Subtítulo: qual é a pior coisa que pode acontecer? Quando conseguimos o trabalho de nossos sonhos, depois de um tempo queremos mudar para outro melhor. Se ganhamos na loteria e compramos um carro, depois de um tempo talvez queiramos um veleiro. Quando enfim conseguimos conquistar o homem ou a mulher que desejávamos, de repente sentimos curiosidade por outra pessoa. Os humanos podem ser insaciáveis. Para os estoicos, esse tipo de desejo e ambição não é digno de ser perseguido. O objetivo da pessoa virtuosa é a tranquilidade, entre parênteses, apatheia. Um estado sem emoções negativas como ansiedade, medo, pena, vaidade, enfado e repleto de emoções positivas como alegria, amor, serenidade e gratidão. A fim de manter uma mente virtuosa, os estoicos praticavam algo parecido com a, entre aspas, visualização negativa. Imaginavam, entre aspas, a pior coisa que poderia acontecer, para assim estarem preparados em caso de certos privilégios e prazeres desaparecerem de sua vida. Para praticar a visualização negativa, temos que contemplar eventos negativos, mas sem nos preocupar com eles. Sêneca, um dos homens mais ricos da Roma antiga, levou uma vida com todo tipo de luxo, mas era um estoico praticante. Recomendava a prática da reflexão e da visualização negativa todas as noites antes de dormir. E não apenas visualizava situações negativas, mas as colocava em prática, por exemplo, ao viver por uma semana sem a ajuda dos criados e sem beber e comer como uma pessoa rica. Assim, era capaz de responder à pergunta: qual é a pior coisa que pode acontecer? Subtítulo: meditar para sanar as emoções. Além da visualização e de não se deixar levar pelas emoções negativas, outro fundamento do estoicismo é ter consciência do que está sob nosso controle e do que não está, como vimos na oração da serenidade de Reinhold Niebuhr. Não adianta nada nos preocuparmos com coisas que estão fora do nosso controle. Devemos distinguir claramente o que podemos e o que não podemos controlar, para dessa maneira aprender a não nos deixar levar pelas emoções negativas. Entre aspas, o que perturba a mente dos homens não são os fatos, mas o julgamento que fazemos sobre eles, dizia Epíteto. Os zen budistas utilizam a meditação para se conscientizar de suas emoções e seus desejos e assim se libertar deles. O zen budismo não consiste apenas em deixar a mente em branco, mas em observar pensamentos e emoções conforme eles vão surgindo, sem se deixar afetar por eles. Dessa forma, treinamos a mente a não se permitir levar pela ira, pela inveja, pelo ressentimento. Um dos mantras mais usados no budismo, Om Mani Padme Hum, fecha aspas, consiste no controle das emoções negativas, no qual Om é a generosidade que purifica o ego, Ma é a ética que purifica a inveja, Ni é a paciência que purifica as paixões e os desejos, Pad é a diligência que purifica os preconceitos, Mi é a renúncia que purifica a cobiça e Hum é a sabedoria que purifica o ódio. Eu já tinha ouvido esse mantra. Inclusive, eu até entendia um pouco diferente, porque quando os budistas meditam fazendo Om, né, que é O-M, Om, esse Om seria Deus, seria quando você coloca todo o seu pensamento no Criador. Mas esse Om Mani Padme Hum, vou colocar escrito aqui, eu já tinha ouvido esse mantra, mas eu não lembrava desse significado. A meditação é algo que eu trouxe para minha vida há algum tempo atrás e eu fiz alguns vídeos aqui sobre meditação. Um dos vídeos, que foi o primeiro vídeo que eu realmente falei a respeito de meditação, é um vídeo grande, muito grande. Se fosse hoje eu teria dividido ele em 2, né? Mas é um vídeo de 30 minutos, é um dos mais assistidos aqui do canal. Acho que é o terceiro mais assistido. E eu achei muito interessante o interesse das pessoas por esse vídeo, que foi um vídeo que eu fiz mesmo para desmistificar um pouco essa questão da meditação. A meditação que eu pratico, ela não é uma meditação com fundamento espiritual, religioso, mas é uma meditação
voltada para o descanso da mente, digamos assim. E eu recomendo muito que você assista esse vídeo, eu vou deixar a capa aqui, o link na descrição, se você quiser assistir. E, enfim, aqui falou de um outro tipo de meditação. Meditação sobre os sentimentos que vem, enfim, não é o tipo de meditação que eu pratico. Eu pratico mais essa meditação do esvaziamento da mente mesmo. Subtítulo: O agora é a impermanência das coisas. Outro segredo para cultivar a resiliência é saber em que tempo viver. Tanto o budismo quanto o estoicismo nos lembram de que a única coisa que existe e que está sob nosso controle é o presente. Não devemos nos preocupar com o passado ou o futuro e deixar de apreciar as coisas como elas são neste momento, no agora. Estamos aqui e agora. O único momento em que estamos vivos é o presente, disse Taishi Natchihan. Além do, entre aspas, agora, os estoicos recomendam contemplar a impermanência das coisas que nos rodeiam. O imperador Marco Aurélio dizia que, abre aspas, as coisas que amamos são como as folhas de uma árvore, podem cair a qualquer momento que o vento bata, fecha aspas. Também afirmava que, abre aspas, a mudança que nos rodeia não é algo acidental, faz parte da essência do universo, fecha aspas. Um pensamento muito budista, de fato. Precisamos estar conscientes de que tudo o que temos e todas as pessoas que amamos desaparecerão em algum momento. Isso é algo que devemos ter em mente, mas sem nos tornar pessimistas. Ter consciência da impermanência das coisas não deve nos entristecer, mas sim nos estimular a amar o presente e os que estão à nossa volta. Abre parênteses, todas as coisas humanas têm uma vida curta e perecerão. Fecha parênteses, dizia Sêneca. A natureza transitória, efêmera e impermanente do mundo é o cerne de qualquer disciplina budista. Manter isso sempre em mente nos ajuda a não padecer demais quando sofremos alguma perda. É bem difícil, né? Quando a gente pensa em perder, né, pessoas que a gente ama. Então, enfim, é uma filosofia de vida. Subtítulo: Wabi-sabi e Ichigo Ichie. Inclusive, eu tenho um livro com esse nome, Ichigo Ichie, que futuramente pode ser que eu traga aqui pro canal. Não vai ser o próximo, com certeza, porque senão eu ia cair praticamente numa continuidade aqui do Ikigai, né? E não, eu quero realmente fazer uma quebra, um movimento de outro assunto. Enfim, tenho alguns livros aí em stand-by para fazer isso. O Wabi-sabi é um conceito japonês que ensina a beleza da natureza perecível, mutável e imperfeita de tudo que nos rodeia. Em vez de buscar a beleza na perfeição, devemos procurá-la no que é imperfeito e incompleto. Essa é a razão pela qual um japonês valoriza uma xícara de formato irregular, atravessada no meio por uma rachadura. Apenas o que é imperfeito, efêmero e incompleto tem verdadeira beleza, uma vez que assim se assemelha à natureza. Um conceito japonês complementar seria Ichigo Ichie, que pode ser traduzido como: este momento existe apenas agora e não voltará a acontecer. É usado sobretudo em reuniões de pessoas para lembrar que cada encontro, com amigos, família ou desconhecidos, é único e não se repetirá. Por isso devemos desfrutar do momento sem nos deixar levar pelas preocupações do passado ou do futuro. O conceito de Ichigo Ichie é muito utilizado durante a cerimônia do chá, na meditação zen e nas artes marciais japonesas. Todas essas práticas têm como fio condutor o momento presente. Tem até uma curiosidade, né, que esse Ichigo Ichie, primeira vez que eu ouvi esse termo foi a monja Koin que falou. E esse eu sei a pronúncia, que é exatamente isso, Ichigo Ichie. Só que não se escreve assim. Eu vou colocar aqui como que se escreve. Se escreve Ichigo Ichie. E aí, quando eu vi aquele conceito, eu falei, cara, eu quero pesquisar mais a respeito disso, né? E aí eu buscava no Google e não conseguia encontrar de jeito nenhum. Até que um dia, eu não sei como e nem sei exatamente porquê, aí eu encontrei, eu falei, cara, esse daqui que eu tô lendo é o Ichigo Ichie. Aí eu descobri que tinha um livro sobre o Ichigo Ichie, comprei o livro. Esse livro é até uma leitura incompleta que eu tenho, eu comecei a ler, mas não terminei. E, enfim, só por curiosidade aí mesmo. Continuando. Na Europa, estamos acostumados à imutabilidade das catedrais e edifícios de pedra. Às vezes temos a sensação de que nada muda e nos esquecemos da passagem do tempo. A arquitetura greco-romana ama a simetria, as linhas perfeitas e delimitadas, fachadas imponentes, edifícios e estátuas de deuses que transcendem a passagem dos séculos. A arquitetura japonesa, ao contrário, não tenta ser imponente nem pretende ser perfeita.
pois segue o espírito do Wabi-Sabi. A tradicional construção em madeira assume que deixará de existir no futuro e que precisará das gerações futuras para ser reconstruída. A cultura japonesa aceita a natureza perecível do ser humano e de tudo que criamos. No Japão, há milênios, o templo de Ise, ou Ise, não sei, é reconstruído a cada 20 anos. O importante não é que o edifício permaneça de pé durante muitos anos, mas que as tradições e os costumes sejam mantidos. Isso, sim, pode transcender a passagem do tempo, ainda mais do que os edifícios construídos pelos seres humanos. O segredo é, entre aspas, aceitar que há certas coisas sobre as quais não temos controle, como a passagem do tempo ou a natureza efêmera do que nos rodeia. O Ichigo Ichie nos ensina a viver no presente e a desfrutar de cada momento único que a vida nos proporciona. Para isso, vale a pena descobrir e seguir o próprio Ikigai. O Wabi-Sabi nos ensina a apreciar a beleza do imperfeito como oportunidade de crescimento. Subtítulo: Antifragilidade além da resiliência. Reza a lenda que quando Hércules enfrentou a Hidra de Lerna pela primeira vez, ficou desesperado ao ver que, ao cortar uma de suas cabeças, outras duas cresciam. Nunca poderia matá-la se ela se tornava cada vez mais forte ao receber um golpe. O ensaísta de origem libanesa Nicholas Taleb explica em seu livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, que usamos a palavra fragilidade para designar coisas, pessoas ou organizações que se debilitam ao ser feridas e as palavras robustez e resiliência para designar aquilo que aguenta golpes sem se abater, mas não há uma palavra em nenhum idioma para se referir ao que fortalece ao ser ferido. Entre parênteses, até certo ponto. Para falar do poder da Hidra de Lerna, daquilo que se torna mais forte ao receber um golpe, Nicholas Taleb propõe a palavra antifragilidade. Por trás dessa ideia está o célebre aforismo de Nietzsche: o que não nos mata, nos fortalece. Catástrofes ou eventos fora do normal são bons exemplos para explicar fenômenos de antifragilidade. Em 2011, um tsunami na região de Tohoku provocou um estrago enorme em dezenas de povoados e cidades da costa. Infelizmente, muita gente morreu e aldeias inteiras desapareceram. Ao visitar a costa afetada, 2 anos após a catástrofe, depois de dirigir por muitos quilômetros de estradas com crateras e passar diante de vários postos de gasolina vazios, atravessamos diversos povoados fantasmas, com ruas tomadas por casas em ruínas, carros amontoados e estações de trem abandonadas. Esses povoados são lugares frágeis e esquecidos pelo governo que não puderam se recuperar. Outras cidades como Ishinomaki ou Kezenuma, que provavelmente eu não pronunciei certo, foram muito devastadas, mas graças à ajuda de muitas pessoas conseguiram ser reconstruídas em alguns anos. Ishinomaki e vou falar as cidades, tá? As cidades demonstraram sua robustez e capacidade de voltar à normalidade depois da catástrofe. O terremoto também afetou a central nuclear de Fukushima. Nesse caso, os engenheiros da TEPCO não estavam preparados para receber um golpe e se recuperar rápido. A central de Fukushima, contudo, segue em estado de emergência e permanecerá assim ao longo de várias décadas. Ela demonstrou sua grande fragilidade diante de um evento de proporções desconhecidas. Minutos depois do terremoto de março de 2011, as bolsas de valores japonesas fecharam. Que tipo de empresa gerou mais movimento nos minutos após o terremoto e durante as semanas seguintes? As grandes construtoras. Elas não pararam de subir na bolsa desde 2011, uma vez que reconstruir toda a costa de Tohoku trouxe um grande benefício para esse tipo de companhia. Nesse caso, as construtoras japonesas são antifrágeis, já que foram muito beneficiadas pela catástrofe. Vejamos agora como podemos aplicar esse conceito à nossa vida cotidiana. Como podemos ser mais antifrágeis. Isso é muito bacana, né? Porque realmente, sempre que existe uma grande crise, existem empresas, pessoas, ramos que se favorecem diante da crise porque são capazes de ser úteis naquele momento. Por exemplo, as construtoras, né? Tem um país que muitas construções foram para o chão. O que vamos precisar de construtoras? Não é nenhuma questão de se aproveitar de uma tragédia, não é isso. É porque realmente elas eram necessárias ali naquele momento na característica da reconstrução, para o processo da reconstrução. É difícil, né, ser assim.
Não se deixar abalar pelas coisas negativas seria resiliência. Ser antifrágil seria como a hidra, né? Que se fortalece a cada golpe. E aí agora vai falar um pouco a respeito de como, segundo esse livro aqui, né, a gente pode se tornar mais antifrágil, contrário de frágil. Passo 1, acrescentar redundância à nossa vida. Em vez de contar com um único salário, busque uma forma de ganhar dinheiro com seus hobbies, em outros trabalhos ou montando seu próprio negócio. Se você tem apenas uma fonte de renda, é possível que fique sem nada se a empresa em que trabalha passar por problemas ou entrar em crise, deixando-lhe em uma posição de fragilidade. No entanto, se você tiver várias opções, caso perca seu emprego, pode ser que acabe dedicando mais tempo ao seu negócio secundário, até mesmo ganhando mais dinheiro. Sairá vencedor de uma situação de, entre aspas, azar. Será então antifrágil. 100% dos anciãos que entrevistamos em Ojimi tinham uma ocupação principal e outra secundária. A maioria deles mantinha uma horta para vender verdura no mercado local como trabalho secundário. O mesmo se aplica no âmbito dos amigos e dos interesses pessoais. Trata-se, como diz o ditado, de, entre aspas, não colocar todos os ovos na mesma cesta. No universo das relações amorosas, há pessoas que se concentram apenas em seu par e fazem dele seu mundo. Para elas, se a relação acaba, tudo é perdido. Ao passo que aqueles que cultivam boas amizades e uma vida rica terão mais facilidade para seguir em frente após a catástrofe. Serão antifrágeis. Pode ser que nesse momento você esteja pensando, abre aspas, não preciso de nada além de um salário e um bom trabalho, e sou feliz com meus amigos sempre. Para que acrescentar mais coisas? Fecha aspas. Nas palavras de Taleb, abre aspas, pode parecer uma perda de tempo, porque normalmente nada fora do normal acontece. Mas no fim, sempre acontece algo fora do normal. É questão de tempo. Fecha aspas. Eu sempre tive muito essa filosofia comigo, sabe? De não colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu acho que eu sou até um pouco descompensada, né? Porque a minha formação, se eu for ver a minha formação, carreira mesmo, né? Eu não tenho uma formação, eu tenho alguns vieses ali, algumas opções, né? Tanto é que eu me formei, fiz sistemas de informação, né, na área de TI, e algum tempo depois eu complementei o meu currículo para também ser professora de matemática. Interessante porque logo eu fiquei desempregada em 2010, final do ano, dezembro de 2010, e quando foi em 2013, eu fui exatamente ser professora de matemática. Fui professora de matemática em 2013, 14 e 15, na rede estadual. E então, eu acho interessante e inteligente da parte das pessoas ter essas possibilidades, sabe? Não depender de uma única possibilidade. É uma forma de pensar. Eu entendo que muitas pessoas vão se concentrar em uma única coisa. Tem até um essencialismo, é um livro que eu tô lendo também, que fala que ao invés de se concentrar em muitas coisas, é mais interessante você se concentrar em uma, porque você vai ter mais benefícios se concentrando em uma única coisa. Mas é aquela coisa, né? Tem seus prós e seus contras. Eu realmente penso sempre em fazer opções, ter opções, construir opções que me dê algumas possibilidades. Eu sempre pensei muito nisso ao longo da vida, em possibilidades. E foi pensando em possibilidades que eu parei aqui no YouTube. Porque antes do YouTube eu estava bastante dedicada ao artesanato, Só que o artesanato para mim é uma paixão, realmente, mas o artesanato também me frustrou muito do ponto de vista retorno. Eu cheguei à conclusão de que não era possível viver de artesanato. Então é isso, eu acredito em possibilidades, em criar possibilidades e não ficar preso a uma única opção, né? Inclusive essa questão das pessoas, né, que fazem do relacionamento o mundo delas, tem muitas pessoas que se fecham mesmo nos relacionamentos e que quando esses relacionamentos acabam, o mundo acabou para essas pessoas. Então, isso é realmente muito importante. Contém muita sabedoria isso daqui. Passo 2, agir de maneira cautelosa em certas áreas e correr vários pequenos riscos em outras. O mercado financeiro é muito útil para explicar esse conceito. Se você economizou R$10.000, pode pôr 9.000 em um fundo indexado ou mesmo guardá-lo por um prazo fixo e investir os outros 1.000 em 10 empresas jovens com grande potencial de crescimento. R$100 em cada uma. Eu espero que você esteja gostando e se você estiver gostando, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você saber sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Por hoje é isso, um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!